Meu nome é Luciana Paiva, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e já faz um tempo que eu venho me comprometendo a fazer uma análise da simbologia dos signos do zodíaco. Hoje a gente começa essa jornada. Vamos lá? Ao longo da história, várias foram as tentativas do ser humano em classificar a humanidade em grupos de acordo com as suas afinidades, né? De acordo com as suas semelhanças. Enquadrar esse funcionamento da tipologia humana desperta o interesse desde os tempos mais primórdios. Se a gente for falar especificamente de onde começa esse interesse em classificar a humanidade, a gente vai remeter aí ao Sumério. Os Sumérios é o povo que a gente tem conhecimento de ser o povo mais antigo, né, da história da humanidade. Eles são responsáveis pela criação da escrita, são responsáveis por muito dos achados astrológicos, por entender como é que funciona as estações do ano e dentro dessa curiosidade de gigante que eles tinham como povo, eles também tinham essa característica de entender a tipologia humana. Sumérios, babilônicos, egípcios e, é claro, os gregos. Se a gente for falar de toda a história, a gente vai fazer uma palestra aqui de muitas horas. Então a gente vai começar essa história no meio do caminho. O meio do caminho já é bem antigo, a gente está falando aí em 320 a 460 antes de Cristo. Estamos falando mais especificamente de Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina, tanto que todo médico até hoje em dia, quando se forma, faz o juramento de Hipócrates. Hipócrates levava em consideração o funcionamento sistêmico do ser humano, não somente a questão biológica, a questão de corpo ou soma, como os gregos falavam, mas ele levava em consideração essa tríade, né? Soma, psique e ânima, que seria a alma. Hipócrates, por meio da sua observação, classificou a tipologia humana entre 4 e ele utilizou os elementos da natureza para fazer essa classificação. Então ele classifica os seres humanos entre terra, fogo, ar e água. Essa tipologia é utilizada até hoje em dia, né? Especialmente aqueles que conhecem e se apropriam dessa linguagem da simbologia do signo zodíaco, vai entender que os signos são regidos por esses 4 elementos da natureza fundamentalmente. Continuando aí a nossa história, no século I a gente chega em Galeno. Galeno, ele é o pai da farmácia. Ele vai classificar a tipologia humana também em 4. Ele utiliza a referência como bile negra, bile amarela, o tipo sanguíneo e fleumático. Bom, é uma perspectiva diferente, é um olhar diferente, mas essa questão de ter o número 4 ou essa tríade, ela está sempre presente. Continuando aí na nossa história e endossando o que Hipócrates tinha falado, o que Galeno tinha falado, a gente tem o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele também faz essa classificação tipológica, dividindo em 4 tipos. Ele fala do ser humano, que é o tipo leão, ele fala do ser humano tipo boi, ele fala do ser humano tipo homem e ele fala do ser humano tipo águia. Quando ele se remete ao ser humano tipo boi, ele está falando do ser humano que é mais trabalhador e acumulador de bens materiais. Ou seja, ele está falando, em outras palavras, do tipo terra, já descrito por Hipócrates, certo? Se a gente for pensar no tipo águia, são as pessoas que enxergam sempre à frente. Então a gente pode fazer um link aí com o perfil ar. Quando a gente pensa na característica, segundo o profeta Ezequiel, do perfil homem, são pessoas preocupadas com o desenvolvimento humano, com as características humanas, com o bem-estar da humanidade. Então a gente está relacionando aí na tipologia de Hipócrates com o elemento água, que são as pessoas mais emocionais. E por último, a gente está falando aí do tipo leão. São as pessoas com mais vitalidade, são as pessoas que são regidas pelo guerreiro, então estão associadas ao elemento fogo. Então, ao longo da história, existem vários
pesquisadores, filósofos, cada um dentro do seu campo, tentando trazer significado e significando o comportamento humano através de símbolos e signos. Chegando no século XX, a gente percebe que Carl Gustav Jung, né, o pai criador da psicologia analítica, ele também é antropólogo, também um pesquisador, também um curioso, ele começa a fazer esse link ao longo da história. Então ele preserva certas características, só que ele já vai conferir um rigor científico. E Jung traduz toda essa linguagem que veio ao longo dos séculos para uma linguagem que a gente compreende mais, uma linguagem ocidental e uma linguagem também que ele conseguiu conferir e aferir através de pesquisa científica. Ele conduz algumas pesquisas, inclusive no seu consultório. Jung faz a sua classificação tipológica, tá? Também classificando em 4. Ele fala inicialmente do perfil extrovertido e introvertido. Dentro da extroversão e introversão, a gente tem esses 4 temperamentos. É o temperamento sensação, intuição, pensamento ou emoção. Quando a gente pensa no perfil sensação, são pessoas mais orientadas pelos seus órgãos do sentido. Então são pessoas muito perceptivas, são pessoas que chegam nos ambientes, elas enxergam o comportamento das pessoas, elas conseguem ver as cores, as nuances. Então, se a gente for relacionar com a teoria de Hipócrates, a gente está falando de pessoas que são regidas pelo elemento terra, são pessoas que estão aqui no presente, são pessoas que têm mais essa ligação. Quando a gente pensa em signos do zodíaco, os signos dos zodíacos que têm essas características são os signos de Virgem, são os signos de Capricórnio e também o signo de Touro, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais das características desse signo, mas são características que batem exatamente com o perfil que Jung chama de sensação. Quando a gente pensa aí no perfil intuição, né? O perfil intuitivo são aquelas pessoas que conseguem enxergar lá adiante, a longo prazo. São pessoas que elas não estão necessariamente orientadas pelo que estão fazendo aqui, agora, mas elas conseguem ter uma visão metafísica, elas conseguem enxergar lá adiante. Então a gente pode pensar num perfil de uma pessoa empreendedora, que ela chega num local que não tem absolutamente nada e ela consegue ir lá adiante, assim como o elemento ar, né? Que nos signos do zodíaco, que seriam Aquário, Libra e Gêmeos, né? Pessoas com poder da criatividade, da intuição também. Eles fazem essa ponte, né? Esse elo entre o mundo material e o mundo aqui, ó, do pensamento, do ar. Quando a gente pensa no perfil sentimento, são pessoas que são mais orientadas por aquilo que elas sentem, elas são movidas pelo coração. Então, uma pessoa que é sentimento, por exemplo, ela vai aprender bem qualquer matéria, desde que ela goste daquele professor. Se ela vai bem numa matéria específica e ela tem aquele professor como desafeto, ela não consegue desempenhar também, porque ela tem um forte vínculo com as questões emocionais. São pessoas protetoras, são pessoas cuidadoras, são pessoas com esse perfil emocional relacionado, né? Levando aí para Hipócrates também a água, que é o elemento mais suscetível ao que acontece no ambiente, né? A água, ela é mais moldável, assim como as pessoas regidas pelos signos da água, que é Câncer, Peixes e Escorpião. E a gente tem também a função, segundo Jung, que é a função pensamento. As pessoas orientadas pelo pensamento são as pessoas mais lógicas, pragmáticas, são pessoas que tomam decisões orientadas pela realidade, certo? Pelo juízo da maioria, ele tem um raciocínio lógico e linear. Então, relacionando também ao signo zodíaco, a gente leva aí para o elemento fogo, que é Áries, Sagitário e Leão. Ainda no século XX, vamos pensar que Jung, ele tem todas as suas postulações de ideia
no começo até o meio do século. Jung vive bastante, traz bastante teoria, mas esse professor aqui, ele é contemporâneo de Jung, mas ele vem um tiquinho depois, ou seja, ele já está munido de um pouquinho mais de tecnologia, né, aparado em seus estudos. Então a gente está falando aí de um professor português, o nome dele é Almerindo Lessa, e ele faz também uma divisão da tipologia dos seres humanos através do tipo sanguíneo. Então ele faz essa classificação entre o tipo O, A, B e o tipo AB. Gente, eu acho isso super interessante, porque cada um chega com um viés, mas acaba fazendo essa divisão aí mais ou menos, ou em 4, ou em 3, ou em múltiplos desses números. E olha o que o Almerindo Lessa traz pra gente. Ele fala que as pessoas com o tipo sanguíneo A têm o predomínio harmônico. Quem tem o tipo B, o predomínio rítmico. Quem tem o tipo O, predomínio melódico, e o tipo AB, o tipo harmônico rítmico. Isso aqui se correlaciona até com a dieta ortomolecular. Então, assim, até para você se alimentar melhor, você precisa conhecer como é que o seu corpo reage aos alimentos. E é nisso que se baseia a teoria aí do Lessa. Então, assim, quando a gente fala em classificar a tipologia humana, a gente não está falando só da questão psicológica, emocional, de comportamento, mas inclusive como esse ser humano vai reagir à alimentação, à educação. Se a gente conseguir classificar, se a gente conseguir entender como cada um processa e recebe as informações, a gente poderia promover uma educação mais eficaz, a gente poderia promover uma alimentação melhor e individualizada para cada uma das pessoas. Entendeu a importância disso? Chegamos ao século 21. Século 21, a coisa virou business, né, gente? É claro. E aí, quem são os maiores responsáveis por fazer essa classificação da tipologia humana? Os algoritmos, né? Os algoritmos, eles nos separam, eles nos classificam e eles nos dividem em grandes grupos. E a indústria utiliza essa fonte o tempo inteiro. Afinal de contas, ele entende o seu perfil tipológico e vai apresentar os produtos interessantes para que você compre, já baseado nisso e você já forneceu todas essas informações aí com as suas pesquisas, onde você dá o seu curtir, onde você passa mais tempo assistindo. Então, quer dizer, essa necessidade do ser humano classificar e entender a tipologia humana, ela continua até hoje. E no campo da neurociência, o que a neurociência fala disso? Bom, com esse avanço tecnológico, ficou evidente que toda essa teoria que vem ao longo de séculos, ao longo de milênios, está sendo também endossada pela neurociência. Os achados mais recentes corroboram que as pessoas também são classificadas em 4. Como? Existem perfis de pessoas que têm um excesso, ou elas têm mais capacidade de produção de certos neurotransmissores. E como elas têm um excesso ou mais tipo daquele neurotransmissor, ela vai reagir à vida de acordo com os comportamentos que aquele neurotransmissor desencadeia em você. Ficou complicado? Vou explicar um pouquinho melhor. Então, de acordo com o que a neurociência traz de mais modernos, 4 sistemas principais vão modular o seu comportamento. O sistema colinérgico, o sistema dopaminérgico, o sistema noradrenérgico e o sistema serotoninérgico. Agora veja bem, a gente evoluiu séculos. Agora a gente consegue fazer ressonância magnética, tomografia, conhecer profundamente os mecanismos químicos do seu cérebro. Mas é muito mais fácil virar para você e falar que você é do perfil fogo do que do perfil colinérgico. Não é muito mais fácil entender a linguagem de Hipócrates?
E é por essas e por outras que os gregos tiveram uma sacada sensacional. A gente progrediu, a gente consegue ter o rigor científico, e eu acho que isso é maravilhoso, porque a gente endossa o que já está sendo falado há muito tempo, mas isso também fica aí, ó, um tapa com luva de pelica para aquelas pessoas que, quando alguém fala em signo do zodíaco, fala: nossa, mas como você é bobo! Nossa, mas uma altura dessa do campeonato e você está me falando uma bobagem dessa? Nosso conhecimento simbólico está empobrecido. Quando povos grandes como sumérios, babilônicos, egípcios, gregos, romanos nos contam alguma história, nós pelo menos temos que parar e ouvir com atenção, porque é um gigante falando. A cada ano que passa, a ciência avança e demonstra que nós temos perfis de comportamento. Se a gente for pensar em biologia e em química, é como se você já nascesse com uma cidade, né, estruturada alimentalmente. Você pode aprender a modificar os seus caminhos mentais, mas você já nasce mais ou menos estruturado num bairro e às vezes mudar para o outro é uma tarefa de esforço mental. Então, esse conhecimento tipológico, ele é importante porque vamos imaginar que você é uma pessoa que se vê regida pelo fogo, né? Tem bastante aí no seu mapa, né? Então, você é uma pessoa impulsiva, uma pessoa magnética, brilhante. Vamos aproveitar essas características ao seu favor, mas também vamos aprender a enxergar os aspectos sombra para se blindar e se proteger e evoluir, certo? Nossa, Amanda, esse vídeo ficou longo, hein? Mas essa é uma breve história de que signos do zodíaco não é uma bobagem simplesmente, é uma simbologia de como o ser humano vem há muito tempo tentando classificar as nossas semelhanças e, na minha opinião, vem dando certo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse vídeo. Se gostou, gente, dá um curtir, compartilha, fala para os seus amigos e a partir da semana que vem a gente começa com a análise simbólica de cada um dos elementos e também dos signos. Fique atento, se inscreve para você não perder o seu. Até breve!